Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Larissa, sou psicopedagoga das escolas Hilda Holtzhausen Moro e José Rodrigues dos Santos. E hoje eu vim conversar com você, que é pai, responsável, cuidador das nossas crianças de 0 a 2 anos, ou seja, as nossas crianças de berçário e maternal 1. Esse período do desenvolvimento é o período mais importante do desenvolvimento humano, porque nele nós desenvolvemos o que a gente chama de alicerce do nosso cérebro, alicerce do nosso desenvolvimento. E é como se fosse o alicerce da nossa casa mesmo. Então, tudo que a gente consegue fazer depois, a qualidade do nosso desenvolvimento que vem depois desse período, depende do que nós conseguimos alcançar até os 2 anos de vida. E como então a gente garante que as nossas crianças tenham um bom desenvolvimento desse alicerce? Basicamente garantindo que o ambiente em que ela esteja se desenvolvendo seja um ambiente de qualidade. Então que ela tenha boas relações afetivas, que os vínculos sejam bem estabelecidos, que ela tenha qualidade na rotina dela, no sono, na alimentação, enfim. O que evolutivamente falando, né, instintivamente falando, a gente já sabe que deve oferecer para as nossas crianças. Então, hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre alimentação e sono, ok? Nós vamos dividir o período de alimentação nesses 2 anos em 2 períodos, das crianças de 0 a 6 meses e das crianças de 6 meses a 2 anos. E vamos pensar sempre em o que, como e quando comer. Então, de 0 a 6 meses, o que a criança come? Só leite materno. Não é necessário suplementar o leite materno com mais nada, nem com água, chá, suco, nada disso. Inclusive, não é recomendado, ok? Quando ela come? Não existe recomendação de quantas mamadas certas, né? Então, assim, todas as crianças precisam mamar do mesmo jeito, no mesmo horário, enfim. A gente tem que respeitar os sinais de fome e saciedade das nossas crianças até 6 meses. Então, pode ser que ela queira mamar muitas vezes e outras menos, né? E no calor, geralmente, ela vai querer mamar mais, porque ela vai sentir sede e o leite materno supre a necessidade de água, mata a sede da criança, certo? Então, nós vamos sempre respeitar a vontade dela até os 6 meses de vida. E como que nós vamos oferecer a amamentação para ela? De preferência que seja só o leite materno do peito mesmo, né? Se a mãe não teve nenhuma dificuldade com relação a isso, então nós vamos colocar a criança sempre de frente para a mãe, né, nos braços da mãe, de uma forma alinhada, de cabeça com o corpinho dela. Não vamos colocar nada entre a boca da criança e o bico do peito da mãe, para que ela tenha uma pega, né, desejada. E sempre vamos amamentar a criança num ambiente calmo, tranquilo, ok? Dos 6 meses aos 2 anos de vida, nós vamos começar a introduzir outros alimentos, porque a criança passa a precisar de novos nutrientes, certo? Então, o que a criança deve comer nesse período? Tudo o que é saudável e que faz parte da alimentação da família. Então, o máximo possível de legumes, frutas, carne, né, cereais, nós vamos introduzir na alimentação da criança, certo? Quando ela vai se alimentar? Crianças que ainda mamam no peito, que ainda têm o leite materno, elas precisam de mais 3 refeições por dia. Então, por exemplo, se você amamenta a sua criança de manhã, né, quando ela acorda, seria o café da manhã dela, você pode depois dar uma fruta como lanche, vai dar o almoço e a janta, e no intervalo, né, da tarde e à noite, você vai dar o peito novamente. Se ela não mama mais, se a partir dos 6 meses ela já foi desmamada, aí são 5 refeições por dia que são necessárias, certo? E como que nós vamos fazer essas refeições? É muito importante que se entenda que o momento de alimentação é um momento de aprendizagem. Então, nós precisamos oferecer para essa criança que ela esteja numa cadeira, com uma mesa, né, direitinho, que ela tenha um pratinho com uma colherzinha só para ela, que seja adequado para o tamanho dela, que as comidas sejam colocadas no prato sem muito misturar, né? Que elas sejam colocadas separadinhas para que a criança possa sentir de fato o sabor de cada alimento, porque ela está conhecendo esses alimentos.
e que esteja num ambiente tranquilo, de preferência que a família toda, né, que as pessoas estejam juntos se alimentando, ou que pelo menos quem está alimentando ela seja uma pessoa com quem ela tenha um vínculo afetivo importante, que essa pessoa esteja de frente para ela, né, na mesma altura dela, e que vá conversando com ela sobre os alimentos, né? Então, eu vou oferecendo para ela a cenoura, né? E aí eu vou falando, olha que delícia a cenoura, filho, né, tal. Vou conversando com ela sobre aquilo e tornando aquele momento um momento agradável e afetivo também. Isso faz com que a criança tenha atenção na alimentação e impede com que ela coma de uma forma automática, que ela perca o mecanismo de fome e saciedade, o que pode gerar uma série de outros problemas no futuro, certo? Então, nós vamos sempre fazer esse momento da alimentação com o máximo de atenção possível, sem uso de aparelhos eletrônicos, de preferência, com televisão desligada, tá bom? Então, e sempre oferecendo o máximo possível de alimentos, né? De diversidade de alimentos, né? Dentro do que é possível. A criança, ela já se adequa um pouco à alimentação da família desde o leite materno, porque o que a mãe come, né? Tem influência no sabor, no cheiro do leite materno, e isso facilita ou prejudica depois a qualidade da alimentação da criança, tá bom? Dos 6 meses aos 2 anos, nós temos uma passagem, né, da consistência da comida. Então, quando começa a introduzir, a gente vai sempre fazer uma comida amassadinha, né, que a gente chama de papinha, mas nunca líquida, ela precisa ser pastosa e consistente, porque senão perde os nutrientes. E aí nós vamos evoluindo para os alimentos cortados pequenininho, né, cortado desfiado, enfim, e até que ela consiga comer os alimentos de consistência da família mesmo, né, o que se come na mesma consistência da família. É muito importante também que a gente dê para ela a possibilidade dela manusear os alimentos e os utensílios. Então, quando for dar a fruta, por exemplo, se ela já tem lá os seus 8 meses, 9 meses, você vai dar um pedaço de melancia para ela, por exemplo, tira as sementinhas, né, da melancia e dá em pedaços em que ela possa pegar e comer com a mão. Isso ajuda no desenvolvimento motor, isso ajuda no desenvolvimento orofacial, né, então dos nossos ossos da face, enfim. Então, muito importante que a gente acompanhe esse processo de alimentação com muito carinho e muita paciência, ok? Enquanto a criança puder mamar, não tem um limite, né? A gente indica até os 2 anos, mas enquanto puder dar o leite materno, não há outro tipo de alimento tão rico no resto da vida, então é indicado para que a criança mame por esse período e, se possível, que não introduza mamadeira, porque a mamadeira pode gerar uma confusão na criança entre os bicos e ela acabar deixando, né, a amamentação no peito da mãe por causa disso. E aí ela perde toda uma questão de desenvolvimento dos músculos e dos ossos da face que o sugar no peito gera e que a mamadeira não gera, tá bom? Então é isso, gente, sobre alimentação, era o que eu queria falar com vocês hoje. Espero que tenha ajudado e qualquer dúvida eu estou à disposição. Um beijo para todo mundo.